Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 12. A gente vai do verso 1 ao verso 12. Nesse capítulo aqui a gente vai falar sobre a parábola dos lavradores maus. E antes da gente estudar, né, ler essa parábola, a gente vai fazer um resumo do capítulo anterior para a gente se situar, né, como foi que tudo isso aconteceu, por que Jesus contou essa parábola aqui logo no começo do capítulo 12. Amém? Só para a gente fazer também uma introdução ao novo capítulo, hoje a reflexão ela vai ser em cima do texto que está no verso 10 e 11 do capítulo 12, que fala sobre a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Amém? Então vamos lá. Resumo do capítulo 11. Após a cura do cego de Jericó, né, logo finalizando aqui o capítulo 10, Jesus cura o cego de Jericó e ele faz uma entrada triunfal, já iniciando no capítulo 11. Ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém e todos que estavam ali presentes naquele momento estavam clamando, cantando, né, Hosana, Hosana, e eles começaram a citar, né, citar como é que se diz? Citar um louvor que está em Salmo 118, do verso 25 ao 26, que diz assim: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é o louvor, esse é o Salmo, né? 118, 25, 26. E a multidão, né, as pessoas que estavam visitando Jerusalém naquele período, né, naquela semana, né, e todos estavam ali em festa, festejando, todos estavam alegres, adorando, né, recebendo o Senhor Jesus como de fato ele merece ser recebido, né? E ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. É um jumentinho que até na profecia de Isaías tem, né, dizendo que é um jumentinho que nunca foi montado antes. E aí Jesus ele entra em Jerusalém, ele entra no templo, observa tudo e ele volta. Ele sai de Jerusalém e vai para Betânia. E o texto continua, né, que no dia seguinte, né, Jesus ele sai de Betânia, vai para Jerusalém novamente e ele avista uma figueira de longe, uma figueira bonitona, né, toda cheia de folhas, toda bem agradável à vista de longe. E o texto diz que ele sente fome e ele vai procurar figo na figueira, porém o texto diz que não era tempo de figo, e a gente já sabe o contexto, né, dessa passagem aqui da figueira, a gente estudou no estudo passado, né? E aí Jesus ele amaldiçoa a figueira, né, dizendo que nunca jamais coma alguém fruto de ti. E aí no outro dia a figueira ela seca da raiz até a última folha. Isso é contado já no verso 20. E aí Jesus quando ele passa pela figueira, amaldiçoa a figueira, e ele entra no templo de Salomão, ele já começa o processo de purificação do templo. Então Jesus ele purifica o templo com as suas atitudes e também com a sua pregação. Jesus ele expulsa os cambistas, os mercadores, todos que estavam ali negociando de forma ilícita aos olhos de Deus. E Jesus expulsa todo mundo. E ele cita uma passagem que está em Isaías, né? Dizendo, a minha casa, não, ele diz, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E
Ele precisou falar isso para poder chacoalhar toda aquela gente, principalmente os líderes religiosos. E aí, na sequência, né, Jesus ele vai ao encontro, né? Ele chega no templo e vão ao encontro dele, né, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos, e começam a indagar Jesus, né, acerca de que autoridade ele tem para pregar o evangelho, para falar aquelas coisas, para ensinar aquela doutrina, né, aquela nova doutrina. E por outras palavras, ele está dizendo: você tem alguma credencial, você tem formação nessa área aí, você tem um diploma, tem um crachá, alguma coisa desse tipo, né, que eles falavam na época, né? Com que autoridade você tem para falar essas coisas? E aí Jesus ele é fantástico, que ele dá uma lição, né? Ele responde com uma pergunta. Jesus ele faz uma pergunta acerca de João Batista, né? Ele pergunta sobre o batismo de João, né? Se era dos homens ou se era do céu. Ao contrário, se era do céu ou dos homens. E Jesus falou que se eles respondessem essa pergunta, Jesus também falaria, né? Porque com que autoridade ele tinha, né? Qual era a autoridade que ele tinha para contar e falar aquelas palavras. Só que aí, né, Jesus ele é tão sábio, né, que ele já fez isso justamente para que eles fossem pegos na própria armadilha, né? Porque se eles aqui falassem que o batismo de João era dos céus, então eles estavam em pecados, né? Se ele falasse que era dos homens, eles temiam o povo, porque o povo poderia apedrejá-los ali. Então, assim, eles conversaram entre eles e disse a Jesus que não ia responder, porque não sabia. E Jesus também disse: então eu não vou contar com que autoridade eu tenho para falar essas coisas. E aí ficou nessa. Só que Jesus, como eu contei aqui, Jesus ele faz um ensinamento, ele expulsa os mercadores que estão no templo e começa a pregar o evangelho. Tudo isso é um processo de purificação, né? E aquelas pessoas, né, eu creio que as pessoas que o seguiam, porque os mercadores aqui deveriam estar com muita raiva, né? Porque Jesus ele chegou e atrapalhou o comércio de todo mundo. E atrapalhou entre aspas, né? Atrapalhou aos olhos dele. Mas as pessoas que estavam seguindo Jesus, com certeza, no meu ponto de vista, eles concordaram, porque o templo de Salomão ele não foi construído para essa finalidade de fazer uma feira, né? Uma feira, literalmente. E aí Jesus ele começa a pregar o evangelho, começa a purificar o templo, né, com a sua palavra. E já entrando no capítulo 12, Jesus conta uma parábola, né? E essa parábola ela fala dos lavradores maus, né? Dos agricultores maus. E essa aqui eu enxergo que essa parábola ela é uma oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus está concedendo a esses líderes religiosos corruptos da época. E a gente vai ler o texto para a gente entender um pouco como foi essa parábola. Dizendo assim: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. E ele começa a contar a parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio, né? Tiraram tudo do cara. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram.
ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha quando ele virá, né? Aí ele dá a resposta: exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, eu creio que vocês já devem ter notado aqui, né, entendido um pouco do contexto dessa parábola, né? A gente vê aqui muitos personagens, muitos componentes, né, que compõem a vinha, os personagens que preencheram aqui essa cena aqui da parábola. Só dando um spoiler aqui, os servos aqui, vamos começar do começo. O proprietário que preparou essa vinha, né, com todo amor, todo cuidado, aqui ele simboliza Deus, né, o próprio Deus. Os servos aqui que o proprietário mandou, né, cobrar, né, a parte dele, né, que cabia do acordo lá da vinha, eram os profetas, os antigos profetas. E o filho aqui, ele simboliza Deus, né? Aliás, simboliza Jesus Cristo. A vinha simboliza a nação de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel, ele está simbolizado aqui como uma vinha, para que a gente entenda que os lavradores, eles tinham que cuidar da vinha, tinha que cuidar do povo. Os lavradores aqui são os líderes religiosos. Eles tinham que cuidar do povo, tinham que conduzir o povo, mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam massacrando o povo, eles estavam oprimindo o povo, estavam extorquindo o povo. E Jesus, ele conta essa parábola para que todos tenham a consciência do que estavam fazendo e se arrependessem dos seus pecados. Mas a gente vê aqui que eles não se arrependem do pecado. Eles ainda ficam tramando prender Jesus, né? Ficam tramando matar Jesus. A gente vê aqui no final do capítulo 11, né, que eles tentaram, né, armar para Jesus, né, só que não conseguiram, né? E aqui a gente vê que eles procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, né? Então aqui quer dizer que eles queriam pegar Jesus, queriam prender Jesus, massacrar Jesus, queriam tirar Jesus aqui da cena. Só que não era o momento. Não era o momento. Então, assim, o texto, esse texto aqui, essa parábola, ela faz um resumão do reino de Deus aqui na Terra. Aqui ela fala sobre a nação de Israel, fala também do começo dos tempos, né? Isso aqui a gente remete ao jardim de Adão e Eva, essa questão de Deus ter plantado um jardim no Éden, colocou o homem e a mulher para cuidarem do jardim, e aí eles pecam contra Deus, e aí
né? Perde a salvação, né? Perde a comunhão, né, com Deus. E isso remete lá para Gênesis, só para você ter ideia. E aí, Jesus, quando fala aqui dos servos que são enviados de um a um, né, e outros foram enviados e uns foram mortos, outros foram espancados, e ele está se referindo a todos os servos profetas do Senhor, né, nosso Deus, o Deus Pai. E quando ele fala aqui que o dono da vinha, né, ele irá exterminar os lavradores e passará a vinha a outros, ele já está falando da igreja do Senhor Jesus, de nós, ele está falando de nós que somos templos, nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos esses outros aqui, passará a vinha a outros. Então, assim, Israel, que deveria ser um modelo de nação, deveria ser a nação que era para ser o pastor das outras nações. Então, ela não fez o papel dela e perdeu a comunhão com Deus, né, porque ela buscou essa perda de comunhão, né, ela plantou e colheu o que plantou. Infelizmente, né? Infelizmente isso a gente está falando de Israel aqui, mas isso é com qualquer um de nós que se afasta de Deus, né? Se afasta de Jesus. Então aqui o tema principal aqui dessa parábola que eu quero trazer é a pedra angular, né? A pedra angular, ela fala que a própria palavra fala que é o Senhor Jesus. Pedra angular. E vocês me perguntam, que pedra é essa? O que é isso? Eu não sei o que é pedra angular. Pedra a gente sabe o que é pedra, mas angular, né, aí já embaraça um pouco a mente. Então, só para a gente entender um pouco o que é a pedra angular, ela é uma pedra que era usada em construções de pontes, construções de casas, construções das portas das casas. Então, assim, tem duas maneiras de a gente entender essa pedra angular. A primeira, ela ficava no começo da construção. Para quem já viu já assistiu uma construção de uma casa do começo, a gente vê que tem o alicerce, tem a sapata, e aí para levantar as paredes tem os ângulos, né? Os pedreiros, eles começam pelos ângulos, pelos cantinhos, né? Pelas pontinhas. Eles fazem tipo um triângulo, e aí de um lado faz um triângulo do outro, e eles colocam uma linha de um lado ao outro e começam a passar as fileiras de tijolos, né? Então, se a pessoa colocar, olhando para a construção antiga, se na construção antiga colocasse uma pedra pequena, uma pedra fraca, uma pedra desproporcional à proporção daquela construção, né, daquela determinada construção, então essa construção ela ia ficar mal feita e possivelmente ela iria cair, ela iria desabar, porque não ia ter um alinhamento correto e a pedra ela estava sendo colocada desordenadamente. Então era necessário que colocasse primeiro a pedra angular para poder começar a iniciar o levantamento das paredes. Esse é uma das possibilidades, né? E a outra é uma pedra que era colocada no centro da entrada de uma porta ou de uma ponte. Então entendemos que a ponte é assim, né? Essa parte aqui da minha mão direita, ela é como se fosse a parte de pedra que começa do chão e faz um arco, né? E aí vem a outra aqui do lado esquerdo, faz um arco, vem do chão, faz um arco e se encontra no meio, né? Se encontra aqui em cima. Então aqui em cima tinha uma pedra que é chamada pedra angular. Essa pedra aqui, ela era sobremedida e tinha que ser uma pedra testada
uma pedra muito resistente para poder segurar toda essa pressão, porque não tinha ferragem nessa época. Era só amarração, eles colocavam uma espécie de argamassa que eles produziam na época, areia, colocavam um monte de coisa para poder fechar e unir as pedras, né? Só que essas pedras, elas se uniam, se juntavam só com a força da gravidade, sem armação de ferragem nenhuma. Era muito interessante a sabedoria dos povos antigos. Então, esse termo aqui, pedra angular, era justamente foi colocado aqui justamente por causa do contexto da época. Porque se colocasse, por acaso, uma pedra angular fraca ou mal feita, então a construção ela ia desabar. E aí cairia todo o edifício, né? Ou a casa, ou uma ponte, ou uma entrada de uma casa, enfim, iria desmoronar. E aqui está apontando para a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Aqui está apontando para o Senhor Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal. Sem ela não existe edificação, sem ela não existe templo, não existe edifício, né? Não existe um corpo. E a gente está falando isso também de forma espiritual, principalmente de forma espiritual. Eu acho que vocês já devem ter entendido um pouco sobre a questão da pedra angular. E eu gostaria de ler um texto que está em 1 Pedro 2, do capítulo 2, do verso 1 ao 7, que ele vai contribuir muito e dar muita ênfase nessa questão da pedra principal, da pedra angular. E diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus ela para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aqui Pedro está citando Isaías 40, do 6 ao 9. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aqui ele também cita o mesmo capítulo, o mesmo versículo de Salmos, né, que é o 118, 22. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que vocês tenham, de fato, se edificado com essa palavra, com essa mensagem de hoje, né? E aproveitando que a gente está com o livro de Pedro aberto, eu quero me despedir de vocês lendo só o resumo do verso 2, do verso 1 e do verso 2, que diz assim: se livre das maldades, das hipocrisias e das invejas. Quando você segue essa linha aqui,
você já está fazendo a obra de Deus, sem saber. Só em se livrar disso, você já está se livrando de problemas, você já está caminhando rumo à luz. Deseje, esse é o melhor, deseje aprender de Jesus e seguir Jesus para poder ser salvo. Sem isso aqui, meus irmãos, ninguém consegue ser salvo. Nós precisamos aprender de Jesus e seguir Jesus, se converter verdadeiramente para poder a gente ganhar a coroa da salvação. Amém? Desejo para vocês uma ótima noite, um ótimo descanso e que a paz do Senhor Jesus ela reine no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão do livro de Marcos. Abraços.